Capítulo 6 dos recursos. Artigo 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Inciso 1. Embargos. 2. Recurso ordinário. 3. Recurso de revista. 4. Agravo. Parágrafo 1º. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. Segundo, a interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado. Artigo 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 dias, inciso 1, de decisão não unânime de julgamento que, alínea A, conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho, nos casos previstos em lei, e B. Vetado. Inciso 2. Das decisões das turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais ou contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único revogado. Segundo, a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Terceiro, o ministro relator denegará seguimento aos embargos, inciso 1, se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-lhe indicá-la. 2. Nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. Quarto, da decisão denegatória dos embargos caberá agravo no prazo de 8 dias. Artigo 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior, inciso 1, das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos, no prazo de 8 dias, e 2, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Parágrafo 1º. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário, inciso 1 vetado, 2, será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. 3. Terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão. 4. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais, divididos em turmas, poderão designar turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Artigo 896.
cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho, quando, a linha A, derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. B. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da alínea A. C. Proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Parágrafo 1º. O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo. Primeiro A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte, inciso 1, indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. 2. Indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional. 3. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial, cuja contrariedade aponte. 4. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido para cotejo e verificação de plano da ocorrência da omissão. Parágrafo 2º. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Parágrafos 3º a 6º revogados. Parágrafo 7º. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. 8º. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
Nono, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal. Parágrafo 10. Cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, criada pela Lei 12.440, de 7 de julho de 2011. 11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. 12. Da decisão denegatória caberá agravo no prazo de 8 dias. 13. Dada a relevância da matéria por iniciativa de um dos membros da seção especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da seção, o julgamento a que se refere o parágrafo 3º poderá ser afeto ao Tribunal Pleno. 14. O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento em decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Artigo 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Parágrafo 1º. São indicadores de transcendência, entre outros, inciso 1, econômica, o elevado valor da causa. 2. Política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. 3. Social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. 4. Jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Terceiro, em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Quarto, mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Quinto, é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Sexto, o juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. Artigo 896-B. Aplicam-se ao recurso de revista no que couber as normas da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, relativas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Artigo 896-C.
Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à seção especializada em dissídios individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção ou das turmas do tribunal. Parágrafo 1º. O presidente da turma ou da seção especializada, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela seção especializada em dissídios individuais ou pelo Tribunal Pleno, sob o rito dos recursos repetitivos. Segundo, o presidente da turma ou da seção especializada que afetar processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais presidentes de turma ou de seção especializada, que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão. Terceiro, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará os presidentes dos tribunais regionais do trabalho para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Quarto, caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Quinto, o relator no Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo. Sexto, o recurso repetitivo será distribuído a um dos ministros membros da seção especializada ou do Tribunal Pleno e a um ministro revisor. Sétimo, o relator poderá solicitar aos tribunais regionais do trabalho informações a respeito da controvérsia, a serem prestadas no prazo de 15 dias. Oitavo, o relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Nono, recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no parágrafo 7º deste artigo, terá vista o Ministério Público pelo prazo de 15 dias. 10. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais ministros, o processo será incluído em pauta na sessão especializada ou no Tribunal Pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos. 11. Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem, inciso 1, terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho. Ou 2, serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 11 deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista.
13. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará ao conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. 14. Aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho será aplicado o procedimento previsto no artigo 543-B da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, cabendo ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, na forma do parágrafo 1º do artigo 543-B da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. 15. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os tribunais regionais do trabalho e os presidentes das turmas e da seção especializada do tribunal para que suspendam os processos idênticos aos selecionados como recursos representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, até o seu pronunciamento definitivo. 16. A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 17. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. Artigo 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias, alínea A, de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. B. De instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Parágrafo 1º. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Segundo, o agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença. Terceiro, na hipótese da alínea A deste artigo, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão de juiz do trabalho de primeira instância ou de juiz de direito, quando o julgamento competirá a uma das turmas do tribunal regional a que estiver subordinado o prolator da sentença, observado o disposto no artigo 679, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida, em autos apartados, ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença. Quarto, na hipótese da alínea B deste artigo, o agravo será julgado pelo tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. Quinto, sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição, inciso 1,
obrigatoriamente com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere o parágrafo 7º do artigo 899 desta consolidação. 2. Facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida. 6º. O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos. 7º, provido o agravo, a turma deliberará sobre o julgamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. 8º, quando o agravo de petição versar apenas sobre as contribuições sociais, o juiz da execução determinará a extração de cópias das peças necessárias, que serão autuadas em apartado, conforme dispõe o parágrafo 3º, parte final, e remetidas à instância superior para apreciação após contraminuta. Artigo 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido o efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Parágrafo 1º. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. 2º, eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária, no prazo de 5 dias. 3º, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos e irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. Artigo 898. Das decisões proferidas em dissídio coletivo que afete empresa de serviço público ou, em qualquer caso, das proferidas em revisão, poderão recorrer, além dos interessados, o presidente do tribunal e a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Parágrafo 1º. Sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordena-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. 2º, tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, pela junta ou juízo de direito, até o limite de 10 vezes o salário mínimo da região. 3º, revogado. 4º, o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.
Quinto revogado. Sexto, quando o valor da condenação ou o arbitrado para fins de custas exceder o limite de 10 vezes o salário mínimo da região, o depósito para fins de recurso será limitado a este valor. Sétimo, no ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Oitavo, quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no parágrafo 7º deste artigo. Nono, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Artigo 900. Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões, em prazo igual ao que tiver tido o recorrente. Artigo 901. Sem prejuízo dos prazos previstos neste capítulo, terão as partes vistas dos autos em cartório ou na secretaria. Parágrafo único. Salvo quando estiver correndo prazo comum, aos procuradores das partes será permitido ter vista dos autos fora do cartório ou secretaria. Artigo 902, revogado. Capítulo 7. Da aplicação das penalidades. Artigo 903. As penalidades estabelecidas no título anterior serão aplicadas pelo juiz ou tribunal que tiver de conhecer da desobediência, violação, recusa, falta ou coação ex officio ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 904. As sanções em que incorrerem as autoridades da Justiça do Trabalho serão aplicadas pela autoridade ou tribunal imediatamente superior, conforme o caso, ex officio, ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria. Parágrafo único. Tratando de membro do Tribunal Superior do Trabalho, será competente para imposição de execuções o Conselho Federal. Artigo 905. Tomando conhecimento do fato imputado, o juiz ou tribunal competente mandará notificar o acusado para apresentar no prazo de 15 dias defesa por escrito. Parágrafo 1º. É facultado ao acusado, dentro do prazo estabelecido neste artigo, requerer a produção de testemunhas, até ao máximo de 5. Nesse caso, será marcada audiência para inquirição. Segundo, fim do prazo de defesa, o processo será imediatamente concluído para julgamento, que deverá ser proferido no prazo de 10 dias. Artigo 906. Da imposição das penalidades a que se refere este capítulo, caberá recurso ordinário para o Tribunal Superior, no prazo de 10 dias, salvo se a imposição resultar de dissídio coletivo, caso em que o prazo será de 20 dias. Artigo 907. Sempre que o infrator incorrer em pena criminal, far-se-á remessa das peças necessárias à autoridade competente.
Artigo 908. A cobrança das multas estabelecidas neste título será feita mediante executivo fiscal, perante o juiz competente para a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Parágrafo único. A cobrança das multas será promovida no Distrito Federal e nos estados em que funcionarem os tribunais regionais pela Procuradoria da Justiça do Trabalho e nos demais estados, de acordo com o disposto no Decreto-Lei 960, de 17 de dezembro de 1938. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 909. A ordem dos processos no Tribunal Superior do Trabalho será regulada em seu regimento interno. Artigo 910. Para os efeitos deste título, equiparam-se aos serviços públicos os de utilidade pública, bem como os que forem prestados em armazéns de gêneros alimentícios, açougues, padarias, leiterias, farmácias, hospitais, minas, empresas de transportes e comunicações, bancos e estabelecimentos que interessem a segurança nacional. Título 11. Disposições finais e transitórias. Artigo 911. Esta consolidação entrará em vigor em 10 de novembro de 1943. Artigo 912. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta consolidação. Artigo 913. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções, quadros, tabelas e modelos que se tornarem necessários à execução desta consolidação. Parágrafo único. O Tribunal Superior do Trabalho adaptará o seu regimento interno e o dos Tribunais Regionais do Trabalho às normas contidas nesta consolidação. Artigo 914. Continuarão em vigor os quadros, tabelas e modelos aprovados em virtude de dispositivos não alterados pela presente consolidação. Artigo 915. Não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em dispositivos alterados ou cujo prazo para interposição esteja em curso à data da vigência desta consolidação. Artigo 916. Os prazos de prescrição fixados pela presente consolidação começarão a correr da data da vigência desta, quando menores do que os previstos pela legislação anterior. Artigo 917. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio marcará prazo para a adaptação dos atuais estabelecimentos às exigências contidas no capítulo de Higiene e Segurança do Trabalho. Compete ainda àquela autoridade fixar os prazos dentro dos quais, em cada estado, entrará em vigor a obrigatoriedade do uso da carteira profissional para os atuais empregados. Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio fixará, para cada estado e quando julgar conveniente, o início da vigência de parte ou de todos os dispositivos contidos no capítulo da Segurança e da Medicina do Trabalho. Artigo 918. Enquanto não for expedida a Lei Orgânica da Previdência Social, competirá ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho julgar os recursos interpostos com apoio no artigo 1º, alínea C, do Decreto-Lei 3.710, de 14 de outubro de 1941, cabendo recurso de suas decisões nos termos do disposto no artigo 734, alínea B, desta consolidação. Parágrafo único. Ao diretor do Departamento de Previdência Social incumbirá presidir as eleições para a constituição dos conselhos fiscais dos institutos e caixas de aposentadoria e pensões e julgar, com recurso para a instância superior, os recursos sobre matéria técnico-administrativa dessas instituições.
Artigo 919. Ao empregado bancário admitido até a data da vigência da presente lei, fica assegurado o direito à aquisição da estabilidade nos termos do artigo 15 do Decreto 24.615, de 9 de julho de 1934. Artigo 920. Enquanto não forem constituídas as confederações ou, na falta destas, a representação de classes econômicas ou profissionais que derivar da indicação desses órgãos ou dos respectivos presidentes, será suprida por equivalente designação ou eleição realizada pelas correspondentes federações. Artigo 921. As empresas que não estiverem incluídas no enquadramento sindical em que trata o artigo 577 poderão firmar contratos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos da respectiva categoria profissional. Artigo 922. O disposto no artigo 301 regerá somente as relações de empregos iniciadas depois da vigência desta consolidação. Obrigada a cada um que embarcou comigo na jornada da CLT e bons estudos, te vejo na próxima.